Circunstâncias judiciais. São os fatores que envolvem o crime, cujo exame fica à margem do juiz e o qual manusear o artigo 59 irá ponderar as circunstâncias, antecedentes, culpabilidade do agente, dentre outros. Eu vou começar falando sobre a culpabilidade. A culpabilidade ele refere-se ao grau de culpabilidade e nunca à culpabilidade do agente. Assegurar o agente da possibilidade de sofrer pena somente quando tiver agido com dolor, culpa e inexigibilidade de conduta diversa. Produz efeitos na quantidade de pena no artigo 59 do Código Penal. Algumas expressões utilizadas em sentenças, exemplo, o agente agiu com culpabilidade, pois tinha consciência da ilicitude do que faz. Outro exemplo, estelionato, pelo fato de o agente ter agido de má fé, sem importar-se com seu semelhante que sofreu prejuízo. O próximo, antecedentes. Antecedentes do agente são os fatos anteriores da sua vida, incluindo-se tanto nos antecedentes bons como os maus. Os antecedentes dizem a respeito ao histórico criminal do agente, que não se preste para os efeitos de residência. Somente revela ser possuidor de antecedentes criminais o agente que possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Ainda que inquéritos policiais e processos criminais já arquivados, sem que tenham havido uma sentença penal condenatória transitada em julgado, igualmente não podem ser levados em consideração para justificar a exigência de antecedentes criminais. Conduta social. Enquanto os antecedentes se restringem a envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar, social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, família e os colegas de trabalho. Deve ser valorizado o relacionamento familiar, integração comunitária e responsabilidade funcional do agente. Personalidade. Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Deve ser entendido como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito. Refere-se ao seu caráter, como pessoa humana, serve para demonstrar o índole do agente e seu temperamento. Motivos do crime. Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a praticar a infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com a exigência de uma sociedade. Nada mais do que o porquê da ação delituosa. São razões que moveram o agente de cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. Correspondem ao porquê da prática da infração penal. Circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local de ação delituosa, o tempo da sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. São circunstâncias que cercam a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto, lugar, maneira de agir, ocasiões e etc. Consequências do crime. O mal causado pelo crime, que transcendente o resultado típico, é a consequência de ser considerado para a fixação da pena. É lógico que nenhum homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, a pessoa pode ficar viúva ou órfã.
Diferentemente, um indivíduo que assassina esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. A consequência denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a sua comunidade. Então, a consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Comportamento da vítima. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos, a vítima com seu comportamento contribui a facilitar o agir do criminoso. Por seu comportamento descuidado, facilita ou até estimula a atuação do criminoso. Alguns exemplos que eu deixei anotado aqui. O exemplo A. Vítima de furto que não toma os devidos cuidados no guardar das coisas. Exemplo B. Órgão público vítima de estelionato que apresenta desídia administrativa ou problemas estruturais. A circunstância judicial ou comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Assim, o comportamento